Por que tanta gente tem tanta dificuldade em manter novos hábitos? Meu nome é Andrei Maier, eu sou professor doutor em neurociências, especializado em comportamento humano, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês 4 motivos muito comuns que impedem as pessoas de manter novos hábitos. E claro, vou tentar trazer para vocês o que pode ser feito para vocês conseguirem contornar esses problemas e finalmente manter os novos hábitos que você está tentando manter aí na sua vida, seja lá qual for o motivo. Agora, para eu conseguir explicar isso para vocês, os motivos que estão te impedindo de manter hábitos, o que você pode fazer a respeito, eu preciso que antes você entenda o que é um hábito e como ele se forma na vida de uma pessoa, mais especificamente, como vocês vão ver, no cérebro de uma pessoa. Então vamos imaginar, pessoal, para vocês entenderem isso bem brevemente, vamos imaginar que você está em um contexto específico. Digamos que você acordou relativamente cedo por causa do trabalho, foi para um trabalho novo, e aí chegou de tarde, tá meio sonolento e não tá conseguindo trabalhar direito, não tá conseguindo fazer o que você tem que fazer. E aí nesse cenário você para e pensa, né? Reflete, planeja o que você pode fazer a respeito. Pô, tô com sono, tá de tarde, eu vi uma cafeteria aqui embaixo em algum lugar, talvez eu possa descer lá, tomar um café, talvez o café seja gostoso, vai me ajudar, vai me acordar, vai me ajudar no trabalho. E aí você pensa, planeja, conscientemente, executa o comportamento, que nesse caso são vários comportamentos, né? Você sai do trabalho, desce, pega o elevador, pega um caminho, vai na loja, toma um café e por aí vai. Mas no final das contas, você efetivamente colhe uma recompensa, que nesse caso é amenizar os sintomas da falta de sono. Você estava sonolento, aí você tomou café, ficou um pouco mais alerta, ficou um pouco mais disposta, com mais energia, e aí você vai lá e consegue trabalhar um pouco melhor e registra isso. O cérebro vai registrar isso. Poxa, esse negócio aqui me ajudou a resolver um problema, isso aqui, essa ação, esse comportamento foi recompensador. Dia seguinte, digamos que você se expõe a esse contexto de novo. Você acordou relativamente cedo, tá lá de tarde, tá com sono, e você lembra do café, né? Ah, vou tomar aquele café, daí você vai lá, não lembra direito onde era a cafeteria, pensa, olha, escolhe, vai na cafeteria, compra o café, toma e colhe a recompensa de novo. E digamos que você continua repetindo, caindo nesse mesmo contexto, planejando a mesma ação, executando a mesma ação e colhendo a mesma recompensa repetidamente. Dentro desse cenário, a gente já tem os 2 ingredientes básicos para a formação e consolidação de um novo hábito: repetição e recompensa. Esses são os 2 ingredientes básicos para a gente ter a consolidação de um hábito que seria basicamente um comportamento que foi automatizado. Isso é um hábito, pessoal, um comportamento que foi automatizado pelo nosso cérebro. Como é que isso seria representado aqui nesse esquema? Inicialmente, o comportamento envolvia você pensar nele, planejar para você executar a ação e para você colher a recompensa. Com a repetição e recompensa que vai acontecendo conforme a gente vai repetindo aquela ação, as mudanças acontecem no nosso cérebro de modo que agora esse contexto ele liga aquela ação, independente de você sequer ficar consciente disso. A partir do momento que a gente tem uma ação sendo executada dentro de um contexto específico, independente do seu estado de consciência, da sua consciência daquela ação, quero dizer, né? A gente pode dizer que esse comportamento foi automatizado. E esse comportamento automatizado a gente chama de hábito. Um contexto específico que liga uma ação que vai te levar ali uma recompensa específica. Nesse exemplo que eu dei, seria a pessoa, depois de ter ido tomar café tantas vezes de tarde, ela continua repetindo isso, mas ela já nem lembra qual foi o motivo que fez ela começar a tomar e ir lá naquela cafeteria, naquele horário específico, ela nem lembra conscientemente qual era a recompensa que o cérebro dela estava buscando. Aquele comportamento ele foi automatizado a ponto da pessoa simplesmente ligar aquele comportamento de uma forma até inconsciente, né? Inclusive, pessoal, um dos critérios que a comunidade científica usa para dizer que um comportamento ele é um hábito, que ele foi efetivamente automatizado, é quando a gente tira a recompensa desse comportamento, dessa ação, quero dizer, né? Mas o indivíduo continua executando aquela ação. Então, digamos que aquele café parou de trazer o benefício. A pessoa nem sente mais sono de tarde, ela nem precisaria do café para amenizar essa sonolência. Ou se não, o corpo dela desenvolveu uma resistência com a cafeína nem está mais surtindo o mesmo efeito, mas ela continua executando aquela ação. Nem pensa, talvez, simplesmente sai para tomar o café, liga o comportamento e ir lá na cafeteria tomar o café, mesmo que isso não traga mais muita recompensa. Isso efetivamente é um hábito, um comportamento que foi automatizado no nosso cérebro. E como eu estou
reforçando aqui, pessoal, um ponto muito importante que vocês precisam entender é que esse processo de aprendizado, esse processo de automatização de um comportamento, que a gente chama de hábito, isso tudo acontece no cérebro. Depende de alterações em circuitos específicos do cérebro. Mudanças estruturais no cérebro estão por trás dessa automatização do comportamento em regiões que eu vou citar aqui para quem quiser ir mais fundo, só para ter uma ideia de que isso não é um negócio que está vindo do além, né? Estou falando aqui especialmente, não somente, mas especialmente de uma região que a gente tem lá no meio do cérebro, que eu estou representando aqui coloridinho, chamado corpo estriado, no qual ela funciona meio como um filtro de comportamento, não vou entrar em detalhes aqui, mas mudanças nessas regiões é o que estão por trás da automatização de qualquer comportamento, entende-se da formação de qualquer hábito. Inclusive, esse processo de mudança dos circuitos do cérebro envolvem sinais químicos específicos que são liberados também nessa região, como, por exemplo, a famosa dopamina, que você já deve ter ouvido falar pra caramba, não vou entrar em detalhes aqui, tem outros vídeos sobre isso tudo que eu tô falando, explicando em mais detalhes, mas enfim, o ponto é aqui, pessoal, que eu quero que vocês entendam, é que esse processo de automatização do comportamento, esse processo de formação e consolidação de um hábito depende de alterações em circuitos específicos do cérebro. Ou seja, estamos falando aqui de um processo de aprendizado que, como qualquer outro processo de aprendizado, é afetado por vários fatores. Esse é um dos motivos pelo qual a gente não pode dizer que um hábito leva 21 dias para se formar. Talvez você já tenha ouvido falar isso. Um hábito leva 21 dias, 3 dias, 5 dias. Não interessa o número de dias. Está errado dizer que um hábito leva X dias para se formar. Por quê? Os hábitos variam muito em vários aspectos. O tempo que vai levar para um hábito se formar depende de vários fatores. Pode ser que ele leve muito mais de 21 dias para se formar, ou pode ser até que ele nunca se forme, dependendo de como a pessoa está tentando implementar a formação de um hábito. Como eu vou mostrar aqui para vocês, 4 motivos muito comuns que impedem a consolidação de um hábito, que impedem a manutenção de um hábito na vida de uma pessoa. Então, dependendo de como ela está fazendo, se ela negligenciar, por exemplo, esses 4 fatores que eu vou explicar para vocês, ela pode nunca conseguir formar um hábito, que pode muito bem ser o caso de alguns de vocês aí na tentativa de consolidar algum hábito específico. Então, pessoal, entendam que estamos falando aqui de um processo de aprendizado que, portanto, leva tempo e pode ser afetado por vários fatores. E com base nesses princípios básicos, quero trazer aqui para vocês, como eu disse, os 4 principais, os 4 motivos mais comuns que impedem as pessoas de consolidar novos hábitos e manter esses hábitos na vida delas. Primeiro grande inimigo da formação de hábitos, pessoal, o hábito que ela está tentando implementar é complexo demais, é difícil demais do ponto de vista de movimento mesmo. Então entendam o seguinte, o que é o processo de formação de hábitos? São mudanças que acontecem nos circuitos do cérebro que fazem com que uma ação ela seja ligada, acionada dentro de um contexto específico, né? É um negócio meio automático, a gente entrou num contexto específico, liga aquela ação que supostamente vai levar alguma recompensa. E aí eu pergunto para vocês, vou dar exemplo de 2 ações aqui e eu quero que vocês me digam quais desses 2 hábitos vai ser mais difícil de consolidar. O hábito de ir à academia, fazer musculação, fazer lá vários exercícios, consolidar o hábito de fazer isso regularmente, ou o hábito de pular corda dentro de casa? Qual dos 2 hábitos vocês acham que vai ser mais difícil de consolidar? É claro que é o hábito da esquerda, pessoal. E eu queria chamar a atenção por um ponto aqui que, ao meu ver, é bastante negligenciado dentro da discussão sobre hábitos que eu vejo acontecendo no digital em especial. Hábito não é tudo a mesma coisa. Eles variam em vários aspectos e entre eles em complexidade. Quando a gente fala, por exemplo, de criar o hábito de ir à academia, fazer musculação, a gente precisa entender que, na verdade, nós estamos falando aqui de vários hábitos juntos, somados. É um super hábito, na verdade. Pense em todos os comportamentos envolvidos em fazer uma pessoa ir à academia, fazer musculação e voltar para casa. Ela vai, em determinado momento, lembrar que está na hora de academia, ela vai se preparar para ir à academia, vai vestir a roupa, vai tomar sei lá o que, vai comer sei lá o que, vai fazer o trajeto até a academia. A forma como ela veste as roupas envolve hábitos. A forma como ela desce o elevador é um hábito automatizado, provavelmente. O caminho que ela faz até a academia é um hábito. E quando ela chega na academia, ela vai executar vários exercícios. Cada exercício que ela executa em si é um hábito, é uma ação com a sua complexidade que a pessoa precisa aprender e repetir até chegar a um ponto em que ela consegue fazer de uma forma proficiente e adequada. Então entendam que a ação, o hábito, fazer musculação, na verdade é um hábito muito complexo, composto por vários hábitos. E se a gente olha esse outro hábito de pular corda em casa, ele também é relativamente complexo, mas muito mais simples, começando pela distância. Esse exercício à esquerda, musculação, eu estou mais distante de executar esse exercício. Eu tenho que ir lá na
academia onde estão os equipamentos. Esse outro exercício no qual a pessoa vai pular a corda dentro de casa, ela já está em casa. É muito mais simples, se a gente for olhar o comportamento como um todo, pular corda dentro de casa é muito mais simples em vários aspectos. Então não tenham dúvidas de que manter um hábito de praticar musculação vai levar mais tempo, vai ser mais difícil do que manter um hábito de pular corda dentro de casa. Então, um dos motivos pelo qual as pessoas podem estar tendo tanta dificuldade em manter um novo hábito é que elas escolheram um hábito muito complexo do ponto de vista de movimento. E eu convido você a pensar sobre isso. O hábito que você quer consolidar, você tentou simplificar ele ao máximo em termos de distância de onde você precisa executar a ação, em termos da complexidade da ação. É uma ação que você já sabe executar ou é uma ação que você precisa aprender? Exemplo, se uma pessoa nunca praticou musculação e ela vai lá na academia, ela vai ter que aprender a executar os exercícios. Diferente dela, por exemplo, sair para correr. Geralmente as pessoas têm uma noção básica, o conhecimento motor de correr, a pessoa já tem. Então é menos uma barreira para a pessoa superar. Então, uma dica que eu dou dentro disso tudo, pessoal, para evitar que esse seja um grande inimigo da sua manutenção dos hábitos que você quer manter, é você tentar simplificar ao máximo, pelo menos no primeiro momento, aquele hábito que você quer consolidar. Se você quer ler mais, faça o livro ser fácil de ler, que o livro esteja próximo de você e que ele, enfim, esteja muito presente. Exercício físico, escolha ações que você já conhece, que estejam mais próximas, que sejam mais fáceis de executar, que sejam mais rápidas de executar. Alimentação, alimentos que sejam fáceis de comprar, fáceis de obter, fáceis de alcançar. A gente tem que tentar simplificar ao máximo a complexidade daquele hábito para facilitar com que o cérebro consiga consolidar, automatizar aquele comportamento. E muita gente peca nesse sentido de já tentar começar com um hábito super complexo, como por exemplo é o caso da musculação. É sim um comportamento bastante complexo, né? Agora vamos lá para o segundo grande inimigo da manutenção de hábitos que as pessoas muitas vezes negligenciam: rotina irregular. Ter uma rotina irregular, ou seja, que não é regular, é um inimigo muito poderoso contra a manutenção de hábitos. Por quê, pessoal? Lembrem-se que um hábito é um comportamento que foi automatizado dentro de um contexto específico, como eu falei ali para vocês no exemplo do café. Aquele hábito de ir lá comprar e tomar o café, ele é acionado quando a pessoa está naquele contexto. Estou no meu trabalho de tarde. Esse é o contexto específico, um horário do dia específico, um lugar específico que liga aquele hábito da pessoa ir lá na loja, comprar um café e tomar um café. Então entenda que os hábitos eles são consolidados dentro de contextos específicos, né? Então quando você está dentro de um contexto específico, circuitos do nosso cérebro vão ser modulados de uma maneira específica, direcionando a gente para executar um comportamento específico, né? Nesse caso, por exemplo, estou ilustrando aqui em vermelho o que seria o comportamento que a gente quer consolidar como um hábito, né? Se a gente se expõe a esse contexto repetidamente, como era o caso ali do exemplo do café, então todo dia eu vou para o meu trabalho, então de tarde estou no meu trabalho, quase todos os dias eu me exponho a esse contexto de estar de tarde no meu trabalho e conforme eu vou me expondo a esse contexto, eu vou ligando esse hábito, esse comportamento de lá tomar café e a tendência é esse comportamento ir se fortalecendo, né? Essa é a ideia da consolidação de um hábito. Eu entendo que um princípio básico, um dos ingredientes básicos é a repetição. E para aquele hábito ser repetido, a gente precisa repetir o contexto no qual ele é acionado. E isso a gente só vai conseguir se a gente tiver uma rotina regular no qual a gente executa mais ou menos as mesmas atividades nos mesmos horários todos os dias. É isso que eu quero dizer com rotina regular. Por quê? Se a gente se expõe a um contexto diferente, um contexto novo, o nosso cérebro ele vai ser modulado de uma outra maneira e vai direcionar a gente para executar outro comportamento, outros hábitos. Então, se em algum dia de tarde você não estiver no trabalho, pode ser que você não ligue o hábito de ir lá comprar café e tomar o café. Até porque a loja que você faz isso, você toma café, é lá perto do seu trabalho. Se de tarde você não está no seu trabalho, você não vai nem ligar esse hábito. Então, pessoal, tenha em mente que se a gente quer ajudar o nosso cérebro a consolidar um novo hábito, a automatizar um comportamento específico, ou seja, um comportamento que acontece num contexto específico, a gente tem que fazer esse contexto se repetir nas nossas vidas o máximo possível. A gente só vai conseguir isso tendo uma rotina regular, né? Uma rotina que se repete da forma mais parecida possível todos os dias. Então imagine aqui esse exemplo no qual eu quero que esse contexto específico aqui, ele aconteça todos os dias no momento específico do meu dia, né? Para isso acontecer, eu preciso ter uma rotina relativamente parecida todos os dias, né? Então eu acordo de manhã, tô no meu quarto, vou lá, lavo o rosto, depois vou lá, tomo café, daí eu sento aqui no meu trabalho, aí eu leio algumas coisas, aí eu volto. Eventualmente, se eu tô repetindo a mesma rotina, eu vou cair naquele mesmo contexto que liga aquela ação específica que eu quero consolidar como um novo hábito. Agora,
Agora, se a gente muda muita rotina, isso pode acontecer por causa de trabalho ou, por exemplo, quando a gente viaja. É muito comum os hábitos que a gente tem se perderem quando a gente viaja. Já perceberam isso? Quer você tenha hábitos relacionados à alimentação, você come fruta num certo horário da manhã, você pratica exercício físico no meio da tarde e toma suplementos de noite. Repare que quando a gente viaja, passeia ou não, a gente tende a perder esses hábitos, porque, inevitavelmente, pelo fato de você estar viajando, você mudou muito a sua rotina, o ambiente que você está passando, o contexto pelo qual você está se inserindo, de modo que esse contexto específico, né, que eu quero que se repita para eu consolidar aquele hábito que acontece naquele contexto, ele acaba não aparecendo. Por isso que quando a gente viaja, é mais fácil você esquecer de fazer coisas que você fazia. Você acaba não comendo fruta, você acaba não indo praticar exercício, você acaba não tomando suplemento porque você esquece, porque a gente mudou muito a nossa rotina. Então tenha em mente que ter uma rotina regular é super importante para você conseguir consolidar e manter novos hábitos, independente de quais sejam. Agora, um terceiro grande inimigo, de certa forma, envolvendo esses dois que eu comentei, muito importante. Talvez você não esteja conseguindo manter um novo hábito porque esse hábito não foi consolidado no seu cérebro, porque faltou algum dos ingredientes básicos. Lembrem que eu falei de 2 ingredientes básicos necessários para um hábito ser consolidado: repetição e recompensa. Se você tem um comportamento que é recompensador de alguma maneira, e não estou falando aqui de gerar prazer ou te deixar super feliz, um comportamento que o seu cérebro entenda que é bom, e esse comportamento se repete, ele vai entender que aquele comportamento é recompensador e vai tender a consolidar, a automatizar aquele comportamento, a transformar ele em um hábito. E lembre-se, pessoal, que esse processo todo depende de alterações em circuitos específicos do cérebro. Aí você me pergunta, mas por que o hábito que eu estou tentando não está sendo consolidado? À luz disso que eu acabei de colocar para vocês, a gente pode especular 2 possibilidades. Ou não deu tempo de consolidar um novo hábito, e realmente isso pode demorar. Por exemplo, a consolidação do hábito de ir à academia, praticar musculação, segundo alguns estudos, inclusive vou deixar aqui na descrição algum desses estudos, inclusive esse que eu estou citando agora para vocês, a consolidação do hábito de ir à academia pode levar meses. Então pode ser que simplesmente não deu tempo do seu cérebro promover as alterações necessárias para fazer com que aquele comportamento seja consolidado. Lembre que eu comentei agora há pouco, os hábitos eles mudam muito em complexidade. O hábito de ir à academia e praticar musculação é um comportamento bastante complexo, então é de se esperar que, devido à sua complexidade, para você automatizar um comportamento tão complexo desse, vai levar mais tempo. Então uma possibilidade é que simplesmente não deu tempo. Leva tempo para a gente consolidar novos hábitos, para a gente automatizar esses comportamentos super complexos. Agora, um outro possível motivo, um pouco mais difícil da gente abordar, o seu cérebro, por algum motivo, você, por algum motivo, não reconhece o valor de recompensa daquele comportamento, né? Por algum motivo, o seu cérebro não entende aquele comportamento como recompensador. Ah, eu vou à academia, eu sinto dor, eu odeio e não tem nada de bom. Se o seu cérebro enxerga a prática de exercício dessa maneira, é óbvio que ele não vai automatizar esse comportamento. A ideia é automatizar comportamentos que são úteis, que são bons, têm valor. Se o nosso cérebro entende que um comportamento é ruim, faz mal, não é bom, ele vai fazer justamente o oposto. Ele vai evitar a consolidação daquele hábito e vai fazer de tudo para evitar a execução daquele comportamento, que é o que acaba acontecendo na trajetória de muitas pessoas, né? Mas o lado bom, pessoal, é que isso daqui, o cérebro reconhecer o grau de recompensa de um comportamento, é um processo de aprendizado também. O que eu quero dizer com isso? Um comportamento que pode inicialmente ser desagradável para você, pode passar a ser muito agradável, dependendo da experiência, dependendo de como você vê aquele comportamento. Um exemplo que eu gosto de trazer dentro dessa discussão é justamente a prática de exercício físico. Muitas pessoas não aprenderam, até por inexperiência, por não ter experimentado no passado, os vários benefícios do exercício físico. E acabam focando só na parte ruim, que gera um desconforto, que impede você de fazer outras coisas. Existe um processo de aprendizado por trás, inclusive, de você, do seu cérebro, reconhecer o valor daquele comportamento, e isso precisa ser muito bem trabalhado. Justamente o que pode acontecer, como eu disse, quando a gente fala de hábito de praticar exercício. Inicialmente a pessoa pode ter uma experiência, enxergar aquela ação como algo relativamente ruim, porque gera dor, mas com o tempo, se ela prestar atenção realmente nos benefícios que isso está trazendo, você pode inverter o jogo completamente. Então a pessoa inicialmente não gostava muito e passa para um cenário no qual ela adora, no qual ela não vive sem, que é o caso de muitas daquelas pessoas que a gente chama de fitness. A pessoa, o cérebro dela já aprendeu o valor da prática regular de exercício. Ela percebeu que a autoestima dela melhorou, ela percebe que a capacidade dela de lidar com estresse e ansiedade melhorou, ela
percebe que o sono dela melhorou, o humor dela melhorou. Com a experiência, com a repetição, se a pessoa realmente experimentar o que está acontecendo da forma correta, e profissionais podem ajudar bastante nesse aspecto, né, numa terapia, por exemplo, ela pode começar a enxergar aquele comportamento de uma maneira completamente diferente. A partir do momento que o cérebro aprende que um comportamento específico, como a prática de exercício físico, tem muitos valores, muitas recompensas, a tendência é ele querer repetir aquilo de novo. E conforme aquele comportamento vai sendo repetido, naqueles contextos específicos, aquele comportamento tende a ser automatizado. Agora, um aspecto muito importante quando a gente fala de recompensa nessa discussão, o cérebro enxergar o valor do comportamento para querer automatizar ele, eu queria trazer uma discussão super importante e também, na minha opinião, bastante negligenciada. Recompensa não é tudo a mesma coisa. Existem vários tipos de recompensa e tem um tipo de recompensa que eu considero especialmente valiosa quando a gente fala de consolidar novos hábitos, que é uma recompensa que a gente chama de recompensa intrínseca, especialmente quando a gente fala de consolidar esses hábitos cuja recompensa está mais distante, como, por exemplo, se alimentar melhor, leva um tempo para você colher os frutos disso, você dormir melhor, dependendo dos benefícios, leva um tempinho. Enfim, qualquer que seja o novo hábito que você queira consolidar, que a recompensa está um pouco mais distante, é muito importante a gente falar dessa tal recompensa intrínseca. O que é ela? É a recompensa que vem de dentro. O nosso cérebro tem a incrível capacidade de recompensar ele mesmo dependendo de como ele encara a execução de um comportamento específico. Então, um comportamento que você está executando, por exemplo, prática de exercício físico, ela vai ter vários benefícios de fato, vai melhorar o sono, vai melhorar a ansiedade, vai melhorar o humor, tem evidências científicas bem robustas mostrando esses benefícios, mas além disso, você pode gerar um sinal de recompensa interno, imediato, pelo simples fato de acreditar que o que você está fazendo é bom. O nosso cérebro tem a capacidade de se auto-recompensar dependendo de como ele enxerga aquilo que ele está fazendo. É exatamente isso que acontece nos jogos de videogame. Você pode me perguntar, Andrei, que recompensa que um jogador de videogame tem quando ele passa de fases? Na vida dele, ele não tem muitas recompensas, talvez alguma outra, se ele trabalhar com jogos, mas o que os jogos fazem, na verdade, é fazer com que a pessoa tenha essa percepção de progresso, de avanço, sensação de estar fazendo a coisa certa, com uma coisa boa, no caso ali no contexto do jogo. E esse sinal interno que o nosso cérebro pode gerar, a gente chama de recompensa intrínseca e ela é muito valiosa nesse cenário. O simples fato de você executar um comportamento que você acredita que é bom para você, em si já pode ser recompensador e pode servir como uma retroalimentação para você fazer o seu cérebro aprender que aquele comportamento é bom para você e que ele deve ser repetido. E isso facilita então com que você repita aquele comportamento, repete, e esse comportamento tende a ficar cada vez mais automatizado, eventualmente ele vira um hábito. Como ele está automático no seu cérebro, é mais fácil você manter aquele hábito ali. Então, pessoal, de novo, um dos motivos pelo qual talvez você não esteja conseguindo manter um hábito é porque talvez não deu tempo de consolidar o hábito, dependendo do hábito pode levar bastante tempo, semanas ou até meses, ou talvez o seu cérebro ainda não tenha aprendido o valor positivo daquele comportamento. Talvez isso envolva, inclusive, você mudar a forma como você enxerga esse comportamento que você está executando, beleza? Agora, finalmente, um quarto grande inimigo, também relativamente difícil de abordar e também bastante negligenciado, um inimigo invisível da manutenção de bons hábitos, são as possíveis má influências que a gente pode ter na nossa vida. Lembrando que um hábito, ele é acionado dentro de um contexto específico, né? Uma ação específica é acionado dentro de um contexto específico. Agora, quando a gente fala de contexto, pessoal, eu estou me referindo a tudo que está à nossa volta, o ambiente, o que você estava fazendo antes, que você vai fazer depois. E dentro dessa maçaroca que eu estou chamando de contexto, a gente precisa levar em consideração o contexto social. As pessoas que estão próximas de você, as pessoas que você admira, as pessoas que você gosta, as pessoas que você tem contato, as pessoas que efetivamente te influenciam, seus amigos, pessoas que você acompanha nas redes sociais, o que elas valorizam, o que elas dizem que é importante, o que elas dizem que tem que ser feito. Isso tudo são influências sociais que todos nós estamos sofrendo, quer vocês percebam isso ou não. E fato é que esse aspecto social muito forte, inclusive quero gravar outros vídeos só para falar sobre isso, sobre cultura, valores, influências sociais, mas essa influência social que a gente tem, que é enorme, ela está sim nos induzindo a executar ações. Muitas das coisas que você pode querer fazer, talvez você queira fazer, porque os seus amigos valorizam. Amigos dizem que isso tem que ser feito. Acontece que essas ações podem também levar a outras recompensas. Agora, quando é que isso daqui é um problema? Quando é que a influência social é um problema? Quando essa influência social está te direcionando para executar comportamentos que a recompensa são ruins, te estimulando a executar comportamentos e consolidar
consolidar hábitos que na verdade são ruins para você. Comer muito doces, comer alimentos muito processados, deixar de praticar exercício para ficar vendo televisão, para jogar videogame, ou ficar acordado até tarde e não dormir, sendo que você tinha que ter dormido cedo para acordar cedo e acordar bem. Então a gente pode ter uma forte influência social nos direcionando para comportamentos e hábitos que na verdade não são ruins para nós e nos impedindo de executar, de manter os hábitos bons que a gente tem. Não negligenciem a influência social que vocês estão sofrendo. Vocês estão sofrendo. Eu estou sofrendo alguma influência social. A questão é saber quais são essas influências sociais. Elas estão me ajudando a manter os meus hábitos, os hábitos que eu quero manter ou não. Um exemplo de um estudo que ilustra possível impacto negativo dessas influências sociais é um estudo que eu gosto bastante, que saiu na The New England Journal of Medicine, já é relativamente antigo, e o que eles fizeram foi avaliar qual era o risco de uma pessoa desenvolver obesidade de acordo com as influências sociais que ela tinha ali próxima dela, de acordo com as pessoas que ela tinha à volta dela, se elas eram obesas ou não, amigos, irmãos, parceiros. Isso aconteceu lá acompanhando essas pessoas ao longo de aproximadamente 3 décadas, de 1971 a 2003. Eles estavam querendo ver assim o quanto que os hábitos que levam uma pessoa a desenvolver obesidade se espalhavam socialmente para outras pessoas. O risco de uma pessoa desenvolver obesidade aumentava em 57% quando ela tinha amigos próximos que eram obesos, 40% quando ela tinha irmãos que eram obesos e conviviam juntos, né? E 37% maior quando tinha parceiros obesos, né? Namorado, namorada, marido, noivo, por aí vai, né? Isso aqui ilustrando que o simples fato de você ter pessoas próximas que naturalmente vão te influenciar em algum grau socialmente, o simples fato de você ter pessoas próximas que nesse caso são obesas, tendem a induzir essas pessoas, a aumentar o risco dessas pessoas de também desenvolver obesidade, como se os hábitos envolvidos no desenvolvimento da obesidade pudessem se espalhar socialmente para outros indivíduos. E uma coisa que eles mostraram é que isso não dependia da proximidade física, né? Não necessariamente estar próximo fisicamente vai surtir essa influência, mas sim a proximidade social, né? Então, o simples fato de você ser muito influenciado por uma pessoa nas redes sociais pode ser que esteja impedindo você de manter hábitos bons, aí dependendo de quais hábitos você quer manter e dependendo de como é essa influência. Então, de novo, te convido a pensar quais são as influências sociais que você está sofrendo, quem são as pessoas que realmente te influenciam. Elas estão te influenciando a executar comportamentos saudáveis que você quer executar ou não? Vale a pena a reflexão. Eu sei que é um desafio, não estou dizendo para vocês mudarem o ciclo de amigos de vocês, mas algumas vezes isso pode ser muito efetivo, preciso dizer. Então, pessoal, resumindo, tenham em mente que hábito é um comportamento que foi automatizado, depende de um processo de aprendizado que é afetado por vários fatores. E com base nesses fatores, 4 grandes inimigos da manutenção de hábitos é um hábito que é complexo demais, então procure sempre facilitar ao máximo o hábito que você quer consolidar para facilitar seu cérebro de promover as modificações necessárias e consolidar a formação desse hábito especificamente. É importante que você tenha uma rotina regular, porque uma rotina irregular faz com que o contexto específico no qual aquele hábito é acionado, ele seja mais difícil de ser alcançado e, portanto, é mais difícil você repetir aquele comportamento e, portanto, consolidar aquele hábito. Procure entender que, como a gente está falando aqui de um processo de aprendizado, o progresso em si deve ser recompensador. Então, o simples fato de você repetidamente conseguir aí na sua rotina executar aquele comportamento deveria ou poderia já servir como um sinal de recompensa para o seu cérebro, dizendo parabéns, você conseguiu mais uma vez. E isso em si, como recompensa intrínseca, pode retroalimentar ali as modificações necessárias para consolidar esse hábito. E finalmente, um ponto ainda polêmico talvez e um pouco complicado, cuidado com o seu ciclo de amizades e influência social, porque isso pode sim estar impedindo você de manter, de consolidar hábitos saudáveis na sua vida. Beleza, pessoal? Com isso eu encerro esse vídeo. Hábitos é um tema que dá para falar de muita coisa, dá para falar mais profundidade, de mais fatores, de outros contextos. Então, se você tem dúvidas ou sugestões dentro desse tema, por favor, deixa aqui nos comentários, assim como sugestões para eu abordar outros temas da neurociência, de comportamento, de bem-estar, seja lá qual for, vai ser um prazer. Vou deixar aqui na descrição um material suplementar para você que quer ler aí os artigos que eu citei aqui, ou alguma revisão didática interessante para mergulhar um pouquinho mais nesse assunto. Vou deixar aqui na descrição algumas referências científicas para vocês sobre esse assunto. E finalmente, caso queira aí mergulhar mais a fundo nesse assunto e continuar aprendendo aqui comigo, eu recomendo esse vídeo no qual eu falo um pouco mais em detalhes sobre hábitos. No mais, pessoal, como sempre, foi um prazer incomensurável e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!